Muito tem se falado de Taiwan, principalmente nos noticiários, e hoje vamos entender por que Taiwan pode estar se tornando o epicentro do mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e político, muito mais. Mas antes de entender o contexto geopolítico atual de Taiwan, vamos entender um pouquinho da história de Taiwan até chegar aos dias de hoje. A história de Taiwan começa basicamente depois da Guerra Civil Chinesa, em 1949, quando uma parte da China se transferiu para a ilha de Taiwan na época. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, mas essa é uma informação importante para o decorrer da história dela. Aí chegamos na década de 60, quando a economia de Taiwan ainda era muito precária, era mal desenvolvida, não tinha muita tecnologia. Então era uma mão de obra barata e atrativa para empresas multinacionais, que foi quando começaram a entrar essas empresas e a se industrializar. Com isso melhorou a condição do país, da moeda e da população. E com esse crescimento vieram os investimentos em tecnologia no país. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e ative o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos gratuitos como esse. E dessa forma chegamos aos dias atuais, que é talvez a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e que envolve totalmente Taiwan. Vamos entender o porquê de Taiwan ser o epicentro dessa nova Guerra Fria. Existe um interesse geopolítico e econômico desses dois países, Estados Unidos e China, em Taiwan. Por quê? Como eu falei, primeiro da China. China diz que Taiwan pertence a ela, por conta da Guerra Civil Chinesa, que a gente viu que faz parte da China, foi a República da China, existe chinês lá, então tem que voltar a ser da China. Então a China encara Taiwan como se fosse uma província dela. Só que Taiwan é independente, existe democracia e eleição, e os Estados Unidos apoia isso. Mas por que os dois estão tão interessados numa ilha pequenininha de Taiwan? Por causa dos chips e dos semicondutores. E com a criação e o desenvolvimento do metaverso, vão se utilizar óculos de realidade virtual para entrar nessas realidades virtuais. E para a existência desse óculos virtual, necessita o quê? Chips e semicondutores. Os chips e os semicondutores que fazem funcionar o hardware dessa nova tecnologia. E você pode olhar assim, não é só o óculos de realidade virtual que utiliza chips e semicondutores. Celular utiliza, até geladeira tem utilizado atualmente, carros. Tanto é que recentemente a Apple teve que aumentar o preço do iPhone porque teve falta de chips e semicondutores. Volkswagen teve que parar a produção de carros por conta disso, da falta de chips no planeta. Então isso mostra o quê? Que a economia global está voltada a chips e semicondutores. E a China e os Estados Unidos, que são as duas maiores potências do mundo, sabem disso e não querem perder essa fatia do mundo. Porque hoje pode-se dizer que Taiwan é um dos alicerces da economia moderna. E com esse controle e a falta de chips, faz o quê? Aumenta o preço dos produtos, falta insumo dos produtos, o supply chain, que é a cadeia de produção, fica quebrada se não tem chip e as empresas precisam vender e tem pouco, e a demanda está alta e a oferta está baixa, preço lá em cima. E obviamente, por ser um dos maiores países desse setor de chips e semicondutores, a maior empresa desse setor está lá, que é a Taiwan Semicondutores, TSMC. E ela possui 60% do market share dos chips e semicondutores e praticamente possui um monopólio na produção de chips e semicondutores. Aí você pode questionar, beleza, mas por que ela possui esse market share todo? Não existem outras empresas? Por que outras empresas não entram? Já que é um mercado tão lucrativo e tão promissor. Tem alguns adendos aqui por que essas empresas não entram. Como eu falei lá atrás, houve um investimento em tecnologia muito grande e foi sendo construído até hoje. Por que as empresas não entram? Porque além de ser construído a longo prazo, esse investimento em tecnologia em Taiwan, atualmente é um investimento muito caro. Taiwan já está investindo em tecnologia desde lá de trás. Então ela foi construindo essa base. Hoje, se uma empresa quiser desenvolver chips e semicondutores, é muito caro, é um investimento muito alto e é demorado até você ter esse retorno e até você começar a desenvolver. Taiwan tem esse mercado porque ela foi basicamente a pioneira nesse setor. A empresa TSMC se beneficiou disso e elas estão desenvolvendo, porque além disso você tem o custo de desenvolver, o custo da produção, o custo de aquisição de produtos, mão de obra e matéria-prima. Então precisa disso tudo e a Taiwan Semicondutores já estava se planejando, foi um investimento a longo prazo em construindo e desenvolvendo isso. Isso vai mudar a economia, é a nova economia global, é a economia moderna, mas, como eu falei, é um investimento alto, não é todo mundo que vai poder fazer. Por isso que eu, como futuro internacionalista e estudante de relações internacionais, eu diria que esse é um dos maiores conflitos
geopolíticos e econômicos atuais no âmbito internacional. Então esses são um dos motivos do porquê Taiwan pode se tornar o epicentro do mundo e por que a China quer tanto invadir Taiwan. Não é só porque Taiwan era uma república da China, não. Tem esse fator aqui. E por que os Estados Unidos está intervindo tanto nessa questão geopolítica? Como já falei em alguns vídeos, visa o dinheiro, assim como qualquer outro país. Então, galera, deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, vou tentar responder. Não esqueça de se inscrever, dar like e ativar o sininho para continuar acompanhando essa questão de Taiwan, que eu vou trazer mais conteúdos em breve. Nos vemos no próximo.